Todos nós sonhamos, mas o que você faz quando o seu sonho tromba com um negócio chamado vida real? Esses são os momentos difíceis da vida, não é mesmo, meu caro? Mas não foi só eu e você que passamos isso. O comandante Aaron Smith de Attack on Titan passou por isso de uma maneira profundíssima e extremamente interessante no sentido filosófico. Quer viajar nisso junto comigo? Quer mesmo? Quer mesmo? Na moral, você vai curtir, hein? Então fica nesse vídeo, mas antes disso, roda a vinheta. Não entre em pânico, eu voltei. Meus caros, Christian Jeff na área novamente. E hoje vamos fazer análise filosófica do cara, mano, do brabo, do Capitão Aaron Smith. Na moral, mano, um dos meus personagens favoritos. Nossa, velho, quem não se arrepiava quando ele pegava e falava: ofereçam seus corações, e batia a mão aqui no peito. Nossa, velho, todas as vezes eu pegava e pá! Eu bati aqui a minha mão junto, mano, de emoção, que é muito marcante, cara, é muito legal, realmente. Ele é um personagem extremamente profundo e interessante. E tinha muito sentido, né, de fato, ele fazer esses discursos que arrepiavam a gente, e esse gesto todo simbólico, né, do ofereçam seus corações, porque, cara, toda a missão que ele ia liderar, a tropa de exploração, era de fato angustiante, tanto pra gente que tava assistindo, quanto pra ele lá que tá vivendo dentro daquele mundo aquilo, né? Porque é justamente um salto no escuro. Ele não vai saber o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer na missão também quando a gente tá vendo. É realmente um salto no escuro. Por isso que é tão angustiante. Mas tem um filósofo, não sei se você sabia, chamado Soren Kierkegaard. Esse cara aqui, que ele também falou sobre angústia e salto no escuro. E tem tudo a ver com o comandante Aaron Smith, cara. Porque ele entendia que a angústia é a vertigem da liberdade. Olha só, pega um exemplo. Se imagine, cara, em cima de uma montanha assim, sabe? Um penhasco, manja. Que se você se jogar ali pra frente, você vai cair e provavelmente vai morrer, tá ligado? E quando você estiver lá em cima, você vai sentir dois medos. O primeiro é justamente a vertigem, que é o medo daquela altura ali que está na sua frente. E o outro medo é você perceber que tudo depende de você. Não tem ninguém te mandando pular, nem ninguém ali te puxando pra trás. Não. Aquele outro medo ali da altura só vai se concretizar se você quiser. Tá tudo nas suas mãos. Naquele momento você é totalmente livre, mas você também vive uma completa angústia. Por isso que a angústia é a vertigem da liberdade. Porque não é só nesse exemplo extremo não, mas em todos os momentos da nossa vida a gente tem esse sentimento de fato angustiante. A filosofia do Kierkegaard é bem subjetiva, né? Ela faz esse movimento de voltar não pro olhar, né, da sociedade como um todo, mas sobretudo da pessoa, do indivíduo, porque a gente vive isso, a gente sente essa angústia, e o comandante Aaron, ele tá vivendo isso. É realmente angustiante. Ele não sabe o que vai acontecer na missão. Ele não sabe se todo mundo vai viver. Ele não sabe se todo mundo vai morrer. Ele não sabe quem vai viver, quem vai morrer, vai ser culpa de quem. Ele não sabe. Então é realmente angustiante ser livre. E essa visão subjetiva, né, nos faz entender outra coisa interessante, que tudo que acontece na nossa vida é nossa culpa, porque é a gente que está escolhendo ali o que vai acontecer o tempo inteiro. Alguns outros filósofos existencialistas exploram ainda mais essa ideia, né? E Sartre, por exemplo, fala que nós somos condenados a ser livre, porque tudo que a gente vai fazendo é nossa escolha. Por isso que a gente tem tanto medo da morte, inclusive, porque tudo ao longo da vida inteira a gente escolhe cada um dos nossos passos, mas a morte, que é o fim das nossas escolhas, não é nossa escolha. Ela foge da nossa liberdade. Então eu sou livre a vida inteira, mas chega naquele momento que eu vou perder a minha liberdade junto com a minha vida. Por isso que ela é tão angustiante. E ao longo de toda a sua jornada de vida, o Aaron foi de fato livre e construindo a sua história junto aos seus sonhos. Na verdade, o seu maior sonho, né, que é descobrir a verdade sobre o passado. E nisso, ele me lembra outra teoria do mesmo Soren Kierkegaard, que é o dos 3 estádios.
Não é estádio de futebol, não. Dá uma segurada aí. Eu nem gosto muito de futebol porque, velho, eu sou nerd. Tudo bem você ser nerd e gostar de futebol também, né? Eu sou nerd e gosto muito de basquete, é o meu esporte favorito. Gosto demais mesmo. Vocês sabem, né? Eu fui lutador de jiu-jitsu também durante muitos anos. Aqui, ó. Eu participei de um monte de campeonato, ó. Tem um monte de medalha aqui. Pá, Campeonato Brasileiro, Paulista, Sul-Americano, Pan-Americano, já foi até pra Campeonato Mundial. É uma das minhas grandes saudades, inclusive, lutar jiu-jitsu. Um dia eu volto. Mas enfim, os 3 estádios do Kierkegaard são aqueles 3 estádios que nós vivemos ao longo de nossa vida. Que ele divide em estado estético, ético e religioso. E a gente já vai entender e o Aaron Smith vai ajudar a gente. O estado estético é aquele do divertimento desregrado, típico de um adolescente, de um jovem inconsequente também, sabe? Que não tá preocupado com as responsabilidades dos seus atos e nem com suas consequências. Esse é o primeiro estado do Kierkegaard. É o estético, que a gente vê justamente na vida do comandante Arrow em sua infância, cara. Quando ele era uma criança ali, todo inocente, não tinha consciência, né, das consequências dos seus atos, e contou ali pros seus amiguinhos que seu pai contou pra ele em casa sobre o que ele achava do passado e tudo mais, e por causa disso o pai dele acabou sendo assassinado, né, a gente sabe. E ele vivia nesse momento de fato nesse estado estético. Acontece que ele cresce, se torna o comandante Aaron Smith da tropa de exploração que a gente conhece e tudo mais, e ele dá, digamos que um avanço, e ele chega no segundo estado, que é o estado ético. Nesse estado ético, há uma luta própria para se viver segundo a sociedade. E nesse momento nós temos deveres, responsabilidades, seriedade e esperança. E o comandante Aerosmith tem de fato tudo isso dentro de si quando ele lidera a tropa de exploração. Mas a gente chega no último estado depois, o que é o estado religioso. A gente atinge o estado religioso quando a gente não consegue mais se satisfazer nem com os prazeres próprios, né, do estado estético, nem com a sociedade do estado ético. Quando a gente quer algo a mais, quando a gente deseja, sabe, algo maior, é o que a gente já tem, não é suficiente. E para atingir esse estado é difícil, cara, porque é um salto que Kierkegaard vai dizer até que é um salto no escuro, é o salto da fé para a gente atingir esse último estado, que a gente se joga, a gente não sabe o que vai ter na nossa frente, a gente não sabe o que tá esperando a gente, então a gente literalmente pega e se joga. Tipo, sabe aquela cena lá do Batman, que ele tá naquela prisão subterrânea e tudo mais, e ele precisa escalar pra fugir dela, ele não consegue de jeito nenhum. Aí falam pra ele, a única pessoa que conseguiu tirou a corda, subiu sem proteção nenhuma. E ele fala, opa, eu vou tentar. E aquele momento que ele salta a última pedra é um salto no escuro. A gente não sabe se ele vai conseguir ou não, mas ele se lança, porque o passado já não basta. E o Kierkegaard, né, como filósofo cristão, ele dá exemplo do sacrifício de Isaac. Abraão não sabia o que ia acontecer quando Deus pediu para ele sacrificar o seu filho, mas ele foi de fato dar esse salto na fé. Mas até mesmo para um não cristão, até mesmo para um ateu, é possível viver esse último salto também. O Pondé, né, vocês devem conhecer, particularmente desses filósofos aí da mídia brasileira, famoso e tudo mais, é o que eu mais gosto. Ele tem uma palestra no YouTube que ele fala justamente sobre isso, né? Ele fala, eu como ateu, eu consigo dar o salto de fé também. Quando eu percebo que eu posso fazer planos, que eu posso traçar metas, tudo mais, só que a vida às vezes nos surpreende com coisas inesperadas. E nesse momento a gente costuma se frustrar, porque não tem mais sociedade do estado ético para segurar a gente, não tem mais prazer do estado estético, não. E como que eu posso dar esse salto na fé? Entendendo e aceitando que não é tudo que está sobre o meu controle e que tudo bem também. Essa é a vida real. É importante entender isso. E esse último salto no escuro acontece com o comandante Aaron justamente no fim de sua vida. Que cara, que cena marcante, hein? Ele tá ali do lado do porão. Ele tá ali pronto para realizar o seu sonho de fato. E ele sabe, se ele for atrás daquilo, já era, todo mundo vai morrer. E o Levi fala para ele, não, esquece daí, cara, já era, vai, a gente vai morrer de qualquer jeito, então vamos se entregar pra essa morte, é o que tem pra fazer. E ele sorri ali e aceita. E por que isso é um salto de fé? Porque ali é se jogar no escuro de fato. Ele não sabe o que vai vir depois.
Ele não sabe se o seu sacrifício vai dar certo. Ele não sabe se ele morrendo ali, os caras vão de fato atingir o porão e conseguir descobrir a verdade. Ele não sabe se a verdade vai estar de fato naquele porão ou se tudo era só uma pegadinha e todo mundo ali morreu em vão. Não, ele não sabe, mas ele confia. Não basta mais viver só de prazer, não basta mais viver só pelo que a sociedade espera, não. Ele quer algo a mais, então ele confia ali e se joga nesse salto de fé rumo à morte. E aí sim, oferece o seu coração de maneira definitiva e morre de maneira totalmente digna e marcante e maravilhosa. Esse é o comandante Aerosmith. Talvez, junto a Mikasa, meu personagem favorito de Attack on Titan. E qual que é o seu? Deixa aí nos comentários, na humildade. E cara, obrigado por ter visto até aqui, cara. Se você curtiu essa viagem, quer viajar mais outras vezes comigo, cara, então se inscreve aqui. Não perde a chance, na humildade mesmo, cara. Se você gostou desse vídeo, cara, curte, não vai te custar absolutamente nada, cara. É tão simples isso, eu não entendo porque você vê esse vídeo e não curte. É tão simples, não vai te atrapalhar e vai me ajudar demais. Então dá aquele like marotinho, porque deu trabalho fazer isso. E se você quer me acompanhar mais de perto, me segue lá no Instagram, @ocrisref. Tamo junto, meu bom, obrigado e é nóis, fui.